Provavelmente você já deve ter visto alguma dessas imagens nos livros ou outros conteúdos sobre história do Brasil. Elas são reproduções artísticas do cotidiano brasileiro, feitas em um período específico da nossa história por Jean-Baptiste Debré, que veio para cá no início do século XIX, contratado por Dom João VI. Debré, Nicolas Tonnet, Grandjean de Montigny e outros artistas ou artífices faziam parte da Missão Artística Francesa, um projeto que, possibilitado pela transferência da família real portuguesa, acabou causando um forte impacto cultural na história do nosso país. No final de 1807, as tropas napoleônicas avançavam rumo ao território português, como consequência do não cumprimento do país ao bloqueio continental. O que Napoleão não sabia era que a família real portuguesa e sua corte já haviam conseguido o apoio dos ingleses para se deslocarem com segurança ao Brasil, que na época era uma de suas colônias. Nos navios que atravessavam o Oceano Atlântico, além de móveis, objetos pessoais e até empregados de alguns nobres portugueses, uma vasta coleção de livros, uma oficina tipográfica completa, instrumentos científicos e uma rica coleção de minerais foram trazidos para o Rio de Janeiro. Este material pertencia a Antônio de Araújo e Azevedo, o Conde da Barca, responsável pela instituição da imprensa régia no Brasil e um dos principais apoiadores da Missão Artística Francesa. A vinda dos artistas para o Brasil teria tido duas motivações. A primeira seria a necessidade de adaptação da corte, já que o país, alçado à categoria de reino no ano de 1815, ainda guardava suas características semifeudais do período colonial. E a segunda surgia de uma necessidade dos próprios artistas franceses, que, ligados ao governo de Napoleão Bonaparte, enfrentavam uma situação muito difícil após a sua queda no ano de 1814. Sendo assim, por intermédio do Conde da Barca, a missão artística foi encomendada pelo governo português. E em março de 1816, pintores, escultores, arquitetos e até ferreiros aportaram no Rio de Janeiro sob o comando de Joaquim Le Breton, tido como idealizador e organizador da missão. No projeto do grupo estava incluída a criação de uma escola superior de belas artes, abrangendo estudos nas áreas de desenho, pintura, escultura, arquitetura e música. As aulas seriam ministradas por eles, que receberiam pagamento para isso, além de terem garantido seus custos com hospedagem no Brasil. Mas o propósito da missão francesa esbarrava na realidade brasileira. O país ainda guardava uma forte tradição artística barroca, que contrastava com o estilo neoclássico em voga na Europa e, portanto, presente na formação destes artistas. Assim, eles foram, de certa forma, boicotados, sobretudo pelos próprios artistas daqui, que também se ressentiram do patrocínio que eles receberam do governo português. Além disso, havia ainda uma indisposição com o cônsul da França, que recém havia restabelecido relações diplomáticas com Portugal, e via com desconfiança a presença dos artistas outrora ligados a Napoleão Bonaparte. No final, a contribuição da missão no país acabou ocorrendo de forma mais individual, pois a Escola de Artes, embora criada por ofício em 1816, só foi instalada em 1820 e com outra denominação. Neste meio tempo, os artistas franceses aceitavam encomendas particulares ou do próprio governo, como foi o caso do arquiteto Grandjean de Montigny, que recebeu de Dom João a incumbência de projetar o edifício da Praça do Comércio do Rio de Janeiro. Nicolas Tonnet retratou em suas obras várias paisagens brasileiras da época e, junto com seus filhos, deixou um grande legado documental das nossas riquezas naturais. Já Debré foi, sem dúvida, um dos mais importantes artistas da missão francesa no Brasil, responsável por retratar o cotidiano de um país com fortes raízes coloniais e as relações interpessoais de uma sociedade agrária e escravista. Jean-Baptiste Debré
chegou no Brasil durante o período joanino e permaneceu por aqui em todo o primeiro reinado, sendo responsável por eternizar em suas telas importantes momentos da nossa história. E a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios saiu do papel e teve também a contribuição da missão artística francesa. Mas foi o trabalho individual de cada um deles que acabou deixando um grande legado da presença francesa na formação do nosso país.